Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Todo mundo já pegou sua prova? Bom, para quem não sabe, a gente está entregando a prova 1. A gente vai continuar entregando de 10 a meio-dia e de 3 da tarde às 5 da tarde. Então, se você não puder pegar de manhã, você pode pegar à tarde. Fique à vontade. Bom, eu analisei a média de vocês. Foi uma média muito boa. Fiquei muito feliz. A média foi 6,3, tá? Mas, considerando a dificuldade da prova, né, eu esperava uma média maior, né? Mas tudo bem, 6,3 ainda é uma boa média, né? Contando que a prova valeu 9. Mas espero que na prova 2, que agora é sexta-feira, vocês consigam uma média maior ainda, tá bom? Vamos combinar assim. Eu sei que muita gente que não fechou ficou aí meio chateado, né? Falou, não, professor, na próxima eu vou fechar. Mas é isso mesmo, tá? Então na próxima tire 9, depois 9, 9, 9 e assim por diante. Pois bem, então vamos começar a nossa aula de hoje, gente. E lembrando que o que a gente está estudando até agora, né? Vetores, é nosso assunto principal. Na aula passada, a gente estudou ângulo entre vetores. Hoje, nós vamos estudar mais alguns, digamos assim, alguns personagens do R3, né? Que aparecem muito. Hoje nós vamos estudar a reta e o plano. Ou seja, como é que eu represento todos os pontos de uma reta, isso no R3 principalmente, e como é que eu represento todos os pontos de um plano, no R3 também. Tá? Então hoje nós vamos falar sobre a equação da reta e do plano. Eu vou começar no quadro, mas depois a gente vem aqui para o slide, tá bom? Então, ó, vamos começar pela reta, né? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre equação da reta. Lembrando, nosso objetivo agora é achar uma forma de representar todos os pontos de uma reta. Isso no R3. Então, sei lá, imagina que nosso mundo, né, é tridimensional. Imagina que, sei lá, a origem está aqui no cantinho e está passando uma reta assim, né, atravessando aqui o palco. Aí eu quero saber como eu represento essa reta, sem precisar desenhar. Ou seja, só escrevendo de forma analítica, será que eu consigo representar essa reta? A resposta é sim. Mas, claro, para você representar uma reta, para você ter equação da reta, você precisa primeiro de algumas informações. Eu não vou chegar contigo e falar assim, olha, representa para mim a equação da reta. Só isso. Aí você vai falar, tá, mas que reta, professor? Não, uma reta qualquer. Não, tu vai pensar assim, não, me dá algumas informações que eu lhe digo com a equação da reta. Então, ó, vamos dizer que tem uma reta bem aqui. Essa reta, vou chamar de reta R, tanto faz, RS, tanto faz, isso aqui é uma reta R. E eu quero representar essa reta, eu quero uma equação para essa reta. Aí eu te dou duas informações, tá? Isso é muito importante. A primeira informação é um ponto da reta. Então, por exemplo, olha, você conhece esse ponto bem aqui, que eu vou chamar de P0. Aí esse ponto P0, ele tem coordenadas x0, y0, z0. Então, basicamente, o que eu estou te falando é, me dê a equação de uma reta que passa pelo ponto P0. Ou seja, passa pelo ponto 1, 0, 2, passa pelo ponto 2, 3, 5. Enfim, eu vou te dar um ponto, que você já sabe que a reta passa por esse ponto. Mas só essa informação não basta. Vou precisar te dar uma segunda informação. Nesse caso aqui, a segunda informação que eu vou te dar é um vetor. Um vetor que é paralelo à reta. Então, além desse ponto P0, eu vou te dar também um vetor. Vou colocar o vetor bem aqui, ó. Esse vetor eu vou chamar de vetor U. O que esse vetor U tem a ver com essa reta? A condição aqui é que o meu vetor U é paralelo à minha reta R. Ou seja, se eu fizer aqui uma reta suporte para esse vetor U, essa reta suporte dele é paralela à minha reta R. Tá? Então, eu te dei duas informações. Primeira informação, o ponto da reta. Segunda informação, um vetor que é paralelo a essa reta. Esse vetor que é paralelo aqui, ele ganha um nome especial. Eu vou chamar de vetor diretor. Por que diretor? Tem a ver com direção. Ele dá a direção da reta, ele tem a mesma direção da reta. Então, esse vetor aqui, ele também é conhecido. Eu vou te dar as coordenadas dele. Então, aqui eu vou representar
por A, B e C. Tá? Então, ó, te dei um ponto da reta e te dei um vetor, que estou chamando de vetor diretor da reta. Aí a pergunta agora é, como eu represento a reta R? Deu para entender as informações, o que a gente quer fazer? Tá. Então, se você entendeu, você vai perceber que isso aqui é muito simples, gente. Muito simples mesmo. Hoje, vocês vão obter várias equações. Acho que umas, sei lá, 6 equações. Só na aula de hoje. Só que você vai ver que se você entender essa ideia inicial, é muito simples mesmo. Aí você mesmo vai conseguir demonstrar. E dessa vez não é uma demonstração grande, é uma demonstração pequena. Uma vai chegando nas outras. Tá, então como é que eu vou fazer? Olha só, gente. Digamos que eu quero uma equação que me dê qualquer ponto que esteja nessa reta aqui. Então, eu vou colocar um ponto aqui qualquer. Vou colocar um ponto qualquer na minha reta R. Então, digamos que eu coloque o ponto bem aqui. Tá? Então, marquei um ponto que passa por essa reta. Esse ponto aqui eu não sei quais são as coordenadas dele. Então, vou escrever que esse ponto é um ponto P. E esse ponto P tem coordenadas X, Y e Z. Tá? Então, ó, marquei um ponto da reta. Aí eu quero uma equação para esse ponto P, que é o ponto P que está dentro da reta, né? O que eu vou fazer? Se eu tenho dois pontos da reta, vocês concordam comigo que eu posso formar um vetor começando em um ponto e terminando em outro ponto? Posso, né? Então, ó, eu vou marcar aqui esse vetor, que sai do P0 e chega em P. Tá aqui o meu vetor. Aí esse vetor eu vou chamar de vetor P0, P. Tá? Então, olha só. Marquei um ponto qualquer da minha reta. Nesse ponto qualquer, eu fiz o vetor P0P. Qual é a relação entre o vetor P0P e o vetor U, que é o vetor diretor? Qual é a relação? Que eles são paralelos, né? Eles são paralelos. Então, isso se dá pela própria construção do vetor. Então, vou escrever aqui do lado. Então, você já sabe, analisando aqui a demonstração, que o nosso vetor P0P, ele é paralelo ao nosso vetor U. Se eles são paralelos, isso significa, aula passada, né, que um é um múltiplo do outro. Então, eu posso escrever assim, ó, eu posso escrever que P0P é igual a um parâmetro, a uma constante, a um escalar, que eu vou chamar de escalar T, vezes o meu vetor U. Tudo bem até aqui, gente? Tudo certinho, né? Beleza. Só que olha só, gente, esse vetor aqui, P0P, ele tem dois pontos. O ponto inicial dele é o ponto P0 e o ponto final dele é o ponto P. Quando você desenha um vetor dessa forma, e como é que você calcularia esse vetor aqui? Você teria que fazer o ponto final menos o ponto inicial. Então, o vetor P0P, ele é formado pelas coordenadas do ponto P menos as coordenadas do ponto P0. Então, até agora, nenhuma novidade para a gente. Então, isso daqui tem que ser igual a T vezes U. Ó, só que o P0, eu sei quem ele é. O meu vetor U, eu também sei quem ele é. Eu só quero uma expressão para P. Por quê? Porque P é um ponto qualquer da minha reta. Se eu acho uma expressão para P, então eu consigo achar uma expressão que me dá qualquer ponto da reta. Então, agora o que eu vou fazer é só isolar o P. Então, ó, P é igual a P0 mais o parâmetro T vezes o meu vetor U. Então, esta equação aqui é a nossa primeira equação de hoje. Ela é uma equação da reta, porque ela me dá uma expressão que me fornece qualquer ponto da minha reta, qualquer ponto P. E essa equação aqui eu vou chamar de equação vetorial da reta. Então, vou colocar assim, equação vetorial. Então, na prova de vocês, faça aí a equação vetorial. Basicamente isso daqui, você vai colocar o ponto igual ao ponto que você conhece, mais o parâmetro T, vezes o seu vetor U. Tudo bem? Tá, será que eu vou ficar só com essa equação? Não, né? Dá para fazer mais coisa daí. Opa, tem uma... Diga. Ah, tá, desculpa, não tem problema. O nosso colega perguntou, professor, o que é esse T que eu me perdi aqui? Não tem problema. Aqui, ó, o T ele apareceu nessa passagem aqui. Porque, ó, até então, a única coisa que a gente sabia é que esse vetor P0P é paralelo a U. Tudo bem? Se ele é paralelo, quer dizer que um vetor é o múltiplo do outro. Então, esse T é o fator lá que está multiplicando, tá bom? Gente, esse T aqui, você vai escolher valores para ele. O T é qualquer real, tá? O T
esse t que aparece aí é um parâmetro real. Vou até escrever aqui, ó, t pertence aos reais. Então, por exemplo, vamos lá. Digamos que o meu t é 0. Se o meu t é 0, esse vetor aqui é o vetor nulo, né? Se o meu t é 0 e esse vetor aqui é nulo, então o meu ponto P é igual a P0. Quer dizer que na reta eu estou na posição P0. Agora, se eu for dar valores para t, por exemplo, t igual a 1, aí vai ficar P0 mais 1 vezes as coordenadas de U. Isso vai me dar outro ponto, vai me dar um ponto para cá. Conforme eu for dando valores para t, isso vai me dando um ponto diferente da minha reta. E se o t variar de menos infinito até mais infinito, eu vou preencher a reta inteira. Estão entendendo? Então, para cada t que você escolher, você vai preencher a reta com um pontinho só. Ah, t igual a 1, você vai obter um ponto da reta. T igual a 5, você vai obter outro ponto da reta. T igual a menos 10, você vai obter outro ponto da reta. Então, conforme o t vai variando, você vai preenchendo a reta inteira. Tudo bem? Ok. Só que, ó, a gente não vai parar por aqui. Daqui eu posso obter outras duas equações. O que eu vou fazer agora? Eu sei quem são as coordenadas P0, que eu estou chamando de x0, y0 e z0. A mesma coisa aqui para o vetor, eu sei quem são as coordenadas, é A, B, C. Então eu vou expandir essa expressão. Vou continuar aqui no outro quadro. Então, o meu ponto P, ele tem coordenadas x, y e z. Igual. Aí o meu ponto aqui, estou olhando para cá, para essa equação. Então, está aqui o ponto P, ele é x, y, z, igual a P0. Mas quem é P0? P0 é x0, y0, z0. Mais, aí t, que é um parâmetro, vou escrever assim, t, vezes o meu vetor u. Quem é o vetor u? Coordenadas dele é A, B e C. Aqui não tem problema, gente, você usar o parêntese, ou usar aquela nossa outra expressão lá, o colchete angular, até porque eu só quero obter uma expressão para isso daqui, tá? Então, você pode usar parênteses, não se preocupe com isso. Ok, isso aqui é só uma questão de notação. Até aqui tudo bem? Só expandir quem era P, quem era P0, quem era o U, pronto. Só que isso aqui é uma equação. Esses elementos aqui são do R3, sim ou não? São do R3. Eu sei multiplicar um elemento do R3 por um parâmetro T, por um escalar T? Sei, né? Eu tenho que multiplicar cada coordenada. Depois eu sei somar dos elementos do R3? Sei também, então vou fazer isso. Ó. Então vai ficar x, y, z igual x0, y0, z0. A primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar. Então aqui vai ficar a vezes t, b vezes t, c vezes t. Tá? Vai ficar assim. Agora eu vou somar esse vetor com esse. Então vai ficar x, yz igual x0 mais a vezes t, y0 mais b vezes t, z0 mais c vezes t. Tudo bem, gente, até aqui? Aí tal, vocês estão vendo que isso aqui é uma igualdade. Eu tenho dois elementos do R3, um de cada lado. Nós aprendemos na primeira aula, por isso que eu disse que a primeira aula era importante, que dois elementos do Rn, eles são iguais se, somente se, eles forem iguais em cada coordenada. Então, o que eu posso fazer? Eu posso igualar essa primeira coordenada com a primeira daqui. Tá? Se é igual, é porque em cada coordenada é igual. Então, eu posso igualar o y daqui com tudo isso que está aqui do outro lado. E eu posso igualar aqui o meu z com tudo isso que está do outro lado. Tudo bem? Então, quando eu fizer isso, para cada coordenada, eu vou obter uma equação. Então, nesse caso aí, eu vou obter 3 equações, que eu vou escrever. Vou escrever aqui embaixo. Então, ó, vamos lá. Primeira equação vai ficar x igual a essa daqui, que é x0 mais a vezes t. Segunda equação, y igual a y0 mais b vezes t. Por último, z é igual a z0 mais c vezes t. Então, quando eu igualei, eu obtive 3 equações. Essas 3 equações eu vou chamar de equações paramétricas. Por que paramétricas? Porque elas dependem de um parâmetro t, que eu estou chamando aqui de t. Tá? Então, vou chamar isso daqui de equações paramétricas.
Aí, gente, olha só. Veja bem. Nas equações paramétricas, perceba que você vai ter 3 constantes que vão estar coladas em T. Ó, vão ser essas 3 aqui, ó. Essas 3 constantes são justamente quem? Ó? Quem é A, B e C? São as coordenadas do vetor diretor. E você vai ter 3 constantes aqui, ó, x0, y0, z0, que são constantes que não estão coladas com T. Essas constantes aqui são as coordenadas de um ponto que pertence à reta. Não vão confundir. As coordenadas do vetor não necessariamente vão pertencer à reta, se você considerar o vetor como se fosse um ponto. Tudo bem? Então, não confunda. Então, se perguntar para vocês, me dá um ponto aí que faz parte da reta. x0, y0, z0. Pode dar um exemplo, né, para ficar mais fácil. Então, ó, digamos que você tem isso aqui. X igual a 2 mais 3t, y igual a menos 1, menos t, z igual a menos... colocar 3t. Pronto. Olha só. Essas 3 equações aqui são as equações paramétricas de uma reta. Então, agora, no seu cérebro, quando você vê uma coisa assim, ó, aí o seu cérebro já vai te dizer, isso aqui é uma reta. Interessante, né? Então, ó, antes você olhava para isso aqui era o que não era nada para você. Não fazia nenhum sentido. Você olhava para isso aqui e ignorava. Isso não tinha nenhuma importância para você. Era só um monte de símbolo e equação. Agora, não. Agora, o teu cérebro vai olhar para isso daqui. Nossa, é uma reta, né? Interessante, né? O teu cérebro já vai desenhar a reta. Já vai pegar o ponto, já vai pegar o vetor diretor. Ok, mas me diga o seguinte, gente. Me digam um ponto que faz parte dessa reta. Opa, qual é um ponto que faz parte da reta? 2, menos 1 e 0. Muito bem. Então, olha só. Olhando para esse pessoal aqui, que não está colado com T, quais são as coordenadas que eu obtenho? Em x, a coordenada é 2. Então, quem é meu P0? 2 em x, menos 1 em y. Em z não aparece nada, até porque é 0. Então, 2 menos 1 e 0. Então, esse pontinho aqui, ó, ele faz parte dessa reta aqui. Agora, me diga as coordenadas de um vetor que seja paralelo a essa reta aqui. 3 menos 1 e 3, está certo, né? Aqui eu apaguei um pouquinho, mas esse aqui é o mais. Está aqui. Então, um vetor que seja diretor é o vetor 3, menos 1 e 3. Por quê? Porque eu olhei para esse pessoal que está aqui, né? Colado com T. Eu obtive isso daqui. Deu para entender, gente? Agora, se eu perguntasse para você, me dê um outro ponto que também faz parte dessa reta. O que você ia fazer? Você fala, professor, não sei, eu só sei aquele ponto que ele me deu ali. Mas calma, isso aqui não é a expressão da reta. Então, teoricamente, se você tem a expressão da reta, você tem qualquer ponto que você queira da reta. Como é que você consegue outros pontos? Basta você atribuir valores para t, gente. Se você faz t igual a 1, aí você vai conseguir um outro x, um outro y, um outro z. Esse ponto que você conseguir com t igual a 1 é outro ponto da reta. Então, por exemplo, bora fazer aqui. Vamos dizer que t igual a 1, nesse caso aqui. Então, quanto é que vai ficar meu x? O x vai ficar 2 mais 3, 5. O y vai ficar menos 1, menos 1, menos 2. E o z vai ficar 0 mais 3, que é 3. Então, ó, esse ponto aqui, 5 menos 2 e 3, também pertence a essa reta aqui. Deu para entender? O que a gente está fazendo aqui? Eu quero um outro ponto. Faz t igual a 2, faz t igual a menos 1. Eu quero 100 pontos. Atribui valores para t. Tá? Já pensou na prova de vocês? Eu te dou aqui uma equação paramétrica, equações paramétricas, só digo assim, ó, me diga 100 pontos dessa reta aí. Aí você vai poder pensar, 100 pontos, você está exagerando? Pode ser trabalhoso, mas é fácil. Vai lá, 0, 1, menos 1, sei lá, vai fazendo. Ia ser legal. Mas não vai fazer isso, né? Quem sabe 50. 100 pontos é muito. Ok, gente, mas não terminou por aqui, tá? Eu posso fazer mais coisa aqui ainda. Diga, tem uma pergunta? Você quer vir aqui no microfone? Ó, ele está muito perto de você. Ele não está nem... Ele está 2 metros aqui, ó. Tá, então diga, vai. Se tem como encontrar outra reta paralela.
Olha, isso é uma boa pergunta. Então vamos lá, vamos pensar aqui. Espera lá. O que é que nós temos? Olha, essa pergunta é inédita, viu? Gostei da pergunta. Qual é seu nome? Gabriel, de engenharia? Química. Gostei, Gabriel, dessa pergunta. Ó. Aliás, eu nunca tinha pensado nisso. Vamos lá. Olha, o Gabriel perguntou se só com essas duas informações e com as equações que a gente tem até aqui, se eu consigo achar uma outra reta que seja paralela. Deixa eu pensar, Gabriel. Porque o que nós temos aqui? Nós temos um vetor que tem a mesma direção. Também poderia colocar o vetor aqui. E eu tenho um ponto da reta. Se eu quisesse uma outra reta, o que eu precisaria fazer, Gabriel? Boa pergunta. Acho que eu vou ficar pensando nisso a aula toda. Ó. Tá, a pergunta dele é se com isso eu consigo obter uma outra reta paralela. Diga, Paulo. Você já tem a resposta? Pode falar. Pois é. Verdade. Olha, o Paulo respondeu. Tá vendo? Por isso que eu gosto das perguntas. Tá vendo? Aqui mesmo na aula. Olha que o Paulo... Boa ideia, viu, Paulo? O que o Paulo sugeriu aqui? Que a gente pegasse o vetor diretor, colocasse na origem. Tudo bem? Se eu colocasse ele na origem, aí eu poderia assumir que seria uma reta passando por ele. Sobre quais pontos? A origem e o ponto que são as coordenadas dele. Deu para entender? Então, se o meu vetor é 1, 2, 3, por exemplo, considera que ele está saindo da origem, então ele sai do zero e vai até o ponto dele. Essa reta que passa por ele é uma reta paralela aqui, a essa reta aqui, já que o meu vetor é diretor. Tudo bem, Paulo, obrigado, viu? Então, Paulo respondeu aqui a pergunta do Gabriel. Deu para entender, Gabriel? Então, sim, isso é uma forma, a gente consegue. Pega um vetor, coloca na origem e você vai ter uma reta paralela a essa daqui. Né? Só com essas ideias. Palmas aqui para o Gabriel e para o Paulo, né? Muito bem. Gostei, ó. Mais alguma pergunta? Não? Tá bom. Eu até pensei assim, acho que eu vou dar um ponto extra para quem faz pergunta, né? Só que aí eu sei que vocês, né? Agora, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia a gente não pensa nessa estratégia. Vamos lá. Tá, o que eu estava falando aqui, né? Eu estava aqui. Só que eu disse que eu não vou parar por aqui. Eu posso fazer mais coisa. Então, ó, das equações paramétricas, olha o que eu vou fazer agora, gente. Presta atenção. Esse parâmetro t é o mesmo parâmetro em cada equação, sim ou não? Eu não posso, eu vou substituir aqui t igual a 1 e aqui 2, aqui t igual a menos 1. Não pode. O parâmetro é o mesmo. Então, se você joga o t igual a 1 em cima, vai ter que jogar t igual a 1 nos outros. E acabou. Tá? Então, ó, já que o t é o mesmo, eu vou isolar o t em cada equação. Eu vou isolar o t. Então, por exemplo, na primeira, eu faço x menos x0, né, já que isso aqui vai aparecer no outro membro, dividido por a, já que o a está multiplicando o t. Então, ó, se eu isolar o t aqui, vai ficar assim, ó, t igual x menos x0 dividido por a. Vocês concordam comigo? Se eu pegar e isolar o t na primeira equação, eu vou obter essa expressão. Ok. Se eu isolar o t na segunda expressão, vai ficar y menos y0 sobre b. Mas o t é o mesmo. Então, posso dizer que isso aqui é igual a y menos y0 dividido para b. E eu posso isolar o t na última expressão. Vai ficar z menos e0 sobre c. Todos eles aqui, ó, são iguais a t. O parâmetro é o mesmo. Então, agora eu posso sumir com esse t e olhar só para cá. Então, esta equação aqui é o que eu vou chamar de equação simétrica. Então, no total, gente, para a equação da reta, nós obtemos 3 equações. Então, são 3 formas de você representar uma reta. Aí, por exemplo, digamos que você tem isso daqui, ó, x menos 1 sobre 2 igual a y menos 3 sobre menos 4, z menos, sei lá, 2. Está aqui. Opa, aqui é igual. Aqui. Gente, isso daqui é uma equação de uma reta? É. Agora você sabe que é, né? Mas antes isso aí era só uma equação. Você tem uma pergunta? Diga.
se essa... Olha, vocês, gostei, viu? Se essa equação aqui teria a ver com a equação da elipse. Olha, elas são parecidas. Qual é o seu nome? Cleide. Cleide, elas são parecidas, mas ainda tem uma pequena diferença. Uma grande diferença entre elas é o quadrado. Não esqueça que na equação da elipse tem x menos 1a ao quadrado. Isso é importante porque quando não tem ao quadrado, isso é uma coisa que vocês podem colocar na mente de vocês, quando você não tem expressões como ao quadrado e é um polinômio, isso vai te dar uma reta ou um plano, depende da situação, né? Agora, toda vez que você coloca um ao quadrado ali, por exemplo, x quadrado, já perde a reta. Aí você já fica com coisas mais curvas. A elipse, por exemplo, né? Se eu colocasse aqui x menos 1 ao quadrado, y menos 3 ao quadrado, z menos 2 ao quadrado, aí eu já não ia ter mais uma reta, mas eu ia ter uma elipsoide, tá? Eu ia ter uma elipsoide. Então, de certa forma, você está ali próximo da elipsoide. Eu digo elipsoide porque eu estou na R3, né? Se eu não tivesse isso aqui, eu teria a minha elipse mesmo. Mas, de qualquer forma, você está próximo ali, por causa de desse quadrado aí, desse expoente a mais. Tá bom? Obrigado, viu? Olha, estou gostando da... Olha, sempre que vocês quiserem, podem perguntar, tá? Aí eu vou pedir vocês virem no microfone. Nem sempre vocês vão querer, né? Mas aí vocês podem falar daí. Mas sempre que vocês puderem também vir, podem vir, tá? Aqui, gente. Vamos lá, me diga o seguinte. Eu tenho essa equação. Isso é uma equação de uma reta, você já sabe. Me dei um ponto dessa reta aqui. Um ponto que pertence à reta. 1, 3 e 2. Muito bem. Então, olha só. Um ponto que está nessa reta é o ponto 1, 3 e 2. Por que eu sei que o ponto 1, 3, 2 é um ponto dessa reta aqui? Porque são esses que estão aqui, ó. X menos x0, y menos y0, z menos z0. Então, está aqui, ó. Quem é o x0? Aqui é o 1. Quem é o y0? O 3. Quem é o z0? É o 2. Então, 1, 3, 2 é um ponto que pertence à reta. Me dê agora um vetor que é paralelo a essa reta. Qual? É o vetor 2, menos 4 e 0, 1. 1. É 1. É 1. Por que não é 0? Porque não esqueça que a gente está aqui, ó, na divisão, tá? Na divisão. Então, se na divisão você não pode ser 0, tem que ser 1. Então, aqui o vetor é 2 menos 4 e 1. Diga. Boa pergunta. Qual é seu nome? Luciano? Tá, o Luciano perguntou aqui. E se um deles for 0? O que vai acontecer? Porque aí, professor, eu não vou poder dividir por 0. Ou vou? Não, não vai. Não vai poder. Então, ó. Nesse caso, deixa eu fazer aqui no outro quadro, né? Que a gente já usou aqui, ó. Digamos que você tem isso aqui, ó. X igual a 2, mais 3t, y igual a 1, z igual a menos 1, menos 5t. Tá? Digamos que eu te dei isso aqui. Aí eu peço para você, me dê as equações paramétricas disso daqui. Aí o ponto P0, nesse caso, quem é o ponto P0, gente? Quem é o ponto P0 aí? 2, que mais? 1 e menos 1. Quem é o meu vetor nesse caso aí? 3, 0, menos 5. E agora, como é que vai ficar a minha equação simétrica? Bom, olha, eu vou usar o mesmo raciocínio que eu usei ainda agora. Qual é o raciocínio? Eu vou isolar o t, tá? Quando eu isolo o t aqui, vai ficar x menos 2 sobre 3. Tudo bem? Aí eu vou isolar o t aqui. Vai ficar z mais 1 sobre menos 5. Professor, mas e aqui? Eu não vou isolar o t. Por quê? Porque não aparece. E nesse caso, como é que fica a equação simétrica? Fica assim, ok? Vírgula, com a condição que o y é sempre igual a 1. Tá? Então é assim que você vai escrever a equação simétrica da reta, no caso que um deles é 0. Tá? Então você escreve assim, tá aqui, você escreve duas frações e diz que o seu y lá é igual a 1. Ok? Aí, mesma coisa se tiver outros zeros, aí se os 3 forem 0 é porque você tem só um ponto. Diga. Porque os coeficientes da divisão estão no vetor? Ok. Olha,
A pergunta aqui agora foi, por que esses divisores aqui, eles me deram um vetor que é paralelo à reta? Vai ser pergunta, né? Ok, isso vem da demonstração. Porque não esqueça, ó, de onde veio a equação simétrica? Das equações paramétricas. Nas equações paramétricas, quem eram os valores que estavam colados em T? Eram as coordenadas do meu vetor, do vetor paralelo. Então, quando eu isolei o T, automaticamente esse pessoal aqui foi para o denominador, virou fração. Aí por isso que eu sei que essas frações aqui, o denominador, são os elementos aqui do meu vetor diretor, beleza? Gostei, já tivemos aqui mais 5 perguntas, eu acho que 5, né? Tá bom, gostei. Vamos ver se a gente chega em 20 hoje, né? Tá, então, deu para entender? Até aqui, vou apagar. Pelo menos vocês fizeram muitas perguntas boas, né? Isso me deixa muito feliz. Vocês já fizeram a lista de vocês? Você tem uma pergunta? Pode falar. Você quer vir no microfone? Ó, o microfone está a 1 metro de você. Gostei, ó. Finalmente alguém veio no microfone, viu? Diga seu nome e seu curso. Bom dia, meu nome é Jéssica, eu sou de Engenharia Elétrica. Diga, Jéssica. Professor, ali na condição que se caso fosse 0, sim, que y era igual a 1, essa condição vai ficar para x e z também, se eles forem 0? Boa pergunta, Jéssica. Então vamos lá. Se, vamos supor, aqui ó, que os outros forem zeros, a ideia vai ser a mesma. Vamos colocar assim, x igual, sei lá, 3, y igual a 2, né? Z igual a 1, não, vamos colocar assim, igual a t, só para a gente confundir mais um pouquinho aqui. Na prova de vocês, caiu essa expressão aqui, tá? X igual a 3, y igual a 2, é igual a t. Primeira coisa que você vai ter que identificar, quem é o ponto e quem é o vetor diretor. Então me ajudem aí. Quem é o ponto nesse caso aqui, gente? Quem é o meu ponto P0 aqui? Quem é? É o 3 em x, 2 em y, 0 em z, porque aqui ó, aparece só o t, né? T é o parâmetro que está colado aqui, então é 0, 3, 2, 0. E quem é o meu vetor diretor? Quem é? Aí é 0 em x, 0 em y, e agora esse aqui vai aparecer, 1. Tudo bem? Você tem um ponto e você tem um vetor. Se você tem um ponto e um vetor não nulo, né, você consegue fazer uma reta. Como é que ficaria a equação simétrica nesse caso? Bom, nesse caso, ficaria assim, t igual a z, ou seja, nesse caso aqui você teria x igual a 3, y igual a 2, e aqui você ia ter que falar que o z ele estava variando, né? Ou seja, o z está variando entre, sei lá, você poderia colocar que o z pertence aos reais. Acho que essa aqui seria a melhor forma de a gente dizer nesse caso, né? Já que na hora que você fosse isolar, ia ficar só z. Tá? Então, nesse caso, como é que ficaria a equação simétrica? Bem, ficaria y igual a sempre 3, y igual a 2 e o z pertence a r, ou seja, o z está variando. E aí, nesse caso, você vai ter uma reta aí preenchendo todos os pontos. É muito bom, é a primeira vez que eu me deparo com esse... Gente, vocês estão demais hoje, gostei. Ó. Palmas para a Jéssica pela pergunta dela. Muito bem. Muito bem mesmo, ó. Gostei. Tá bom. Vamos continuar. Tá, gente, e se fosse tudo 0? Diga. Diga. Muito bem. Gostei. Você quer falar isso no microfone? Gostei, eu gostei do seu desabafo. Fale no microfone, vai ficar bom. Gostei, diga lá, diga seu nome e seu curso. Pode desabafar, gostei. Bom dia, gente. Eu sou o Eduardo de Engenharia Naval. Diga lá, Marcos. Não é um desabafo, eu não estou reclamando de nada. O que eu tô querendo dizer é que ficou uma coisa muito abstrata, meio Sim. sem sentido. Por exemplo, eu tenho uma reta, aí eu tenho um vetor diretor. Aí eu quero... Tipo, o vetor diretor, ele está mudando a reta para qualquer uma das direções, para caso eu queira transformar essa reta em outra. Sim, entendi. Aí, tipo, só que qual é o parâmetro, por exemplo? Tipo, por que a gente escolhe transformar uma reta em outra? Por que só não desenhar a outra reta? Tipo, é isso que eu... Entendi, Marcos. Perfeito. Excelente pergunta. Tá, ou seja, qual é o papel desse vetor, né? Por que ele está aí? Porque veja bem, Marcos, vamos lá. A gente quer
uma reta. A gente quer uma expressão de uma reta. Para você ter uma reta específica, tipo assim, não é qualquer reta. Sei lá, eu queria uma reta horizontal, eu queria uma reta vertical, enfim, eu quero uma reta específica, não é qualquer reta. Aí eu tenho que te dar algumas informações para restringir as possibilidades. Então, por exemplo, digamos que a gente está aqui no R3 e eu te dei um ponto. Eu falo assim, olha, a reta que eu quero passa por esse ponto aqui, nosso R3. Aí você pode dizer, professor, mas tem várias retas que passam por esse ponto aqui. Porque eu poderia passar por ele com uma reta horizontal, com uma reta vertical, com uma reta inclinada nesse plano, com outra reta inclinada vindo desse plano daqui. Então, só com um ponto, você não consegue obter uma única reta específica. E nosso objetivo é esse. Eu quero achar a equação de uma reta, especificamente. Então, eu vou ter que te dar uma outra informação, além dessa reta, ou além desse ponto, desculpa, né? Aí, uma outra possível informação que eu vou te dar, e essa informação acabou, vai restringir para uma única reta, é um vetor paralelo. Se eu te der um vetor, aqui, ó, no caso aqui, se eu te der um vetor, tu sabe as coordenadas dele, sei lá, é 2, 3, 1. Aí eu te digo, olha, esse vetor é paralelo à reta que eu quero. Aí com essas duas informações, acabou. Você restringe a reta. Será que teria só esse caminho? Não. A gente vai ver daqui a pouco que eu poderia esquecer esse vetor aqui, diretor. Esquece ele. E eu te dou só 2 pontos da mesma reta. Isso já vai ser suficiente? Vai. Com 2 pontos da mesma reta, você já consegue a expressão da reta. Entendeu? Então, esse vetor aqui, pode ser que você use ele, pode ser que não. Só que tem um porém. Qual é o porém? É que em toda a minha demonstração, para eu achar a expressão, eu precisei do vetor diretor. Então, se eu te der 2 pontos, eu vou ter um vetor, não explicitamente, mas eu posso correr atrás dele. Por que eu preciso dele? Porque na demonstração todinha, para eu ter a expressão, eu usei o vetor diretor. Né? Começou por aqui. Então, seria mais ou menos assim. Para eu ter a certeza de que aquela distância entre 2 pontos é um vetor, eu preciso usar o vetor diretor para representar ela. Por exemplo, tipo, se eu só somar, se eu tiver só uma coordenada, aí eu somo 1 em cada. Eu não vou ter a certeza de que aquilo é um vetor, mas se eu somar 1 de cada, sendo que é de um vetor 1, então significa que aquilo é um vetor que eu descobri. Boa pergunta, mas vamos lá, vamos com calma. Não, eu não quero tomar tempo da sua... Não, mas eu quero que você tome tempo da minha aula. Eu quero que você tome tempo, eu quero essas perguntas muito boas. Ó, veja bem, isso aqui é essencial mesmo para vocês entenderem. Se eu tenho um ponto da reta, a sua pergunta é a seguinte, professor, tem diferença se eu somar mais 1, mais 1, mais 1, vindo de um ponto, se eu somar mais 1, mais 1, mais 1, considerando que esse 1 é coordenada de um vetor, tem diferença? Em questão algébrica não tem diferença nenhuma. Né? Não tem diferença nenhuma. Então, se eu somar mais 1, mais 1, mais 1, eu já estou implicitamente falando que quando eu somo para aquele ponto mais 1, mais 1, mais 1, eu já estou indo para alguma direção. Está entendendo? Então, por exemplo, se eu estou com um pontinho bem aqui, conforme o que eu for somar, digamos que eu some uma unidade em x, uma em y, uma em z, eu vou para uma direção, eu vou parar em uma direção. Isso vai me dar uma reta. Mas se eu somar 1 em x, 2 em y, menos 1 em z, eu vou parar em outra direção. E eu vou obter uma outra reta. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Só com um único ponto, eu não consigo amarrar numa única reta. Agora, se eu tiver um ponto e um vetor, aí eu vou poder obter. Quando eu somo, na hora de eu fazer essa soma das coordenadas do vetor com esse ponto, é como se eu estivesse somando ponto a ponto, ou ponto mais vetor. Algebricamente é a mesma coisa. Mas quando eu faço isso, somo com outras coordenadas, eu amarro para uma direção só. Obrigado, doutor. Sem mais perguntas. Obrigado. Obrigado. Palmas aí, nosso amigo Marcos. Gostei, viu? Diga lá, Paulo. Não, Paulo, agora você tem que vir no microfone, né? Poxa, o colega de vocês veio aqui, fez o maior esforço, a Jéssica veio aqui, agora o Paulo não vai querer. Vai lá, Paulo, no microfone, não está longe de você. Faça a pergunta, diga o seu nome, né, seu curso. Diga lá. Eu compartilho da opinião dele, que é um pouco abstrata, mas a maneira que eu estou enxergando, eu queria que o senhor corrigisse e também falasse se é isso mesmo. Sim. Essa equação paramétrica, ela está me dando como fosse coordenada de vetores. Então, os vetores que ele está me dando não necessariamente está em cima da reta, mas elas estão, o ponto final deles está em cima da reta. É como se eu tivesse vários pontos, um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, onde os vetores estão se ligando da origem. Então, estão meio como se estivesse formando... o ponto final deles está formando uma reta, mas não necessariamente eles estão em cima da reta. Acho que sim, acho que eu entendi. Espera aí.
Olha, eu vou fazer aqui um desenho no R2, só para a gente ficar mais tranquilo com relação a isso. Tá aqui, ó. Estou aqui no plano. Estou aqui o plano. A ideia é a mesma. O que eu provei aqui, eu poderia provar para o plano também. Então, digamos que eu te dê um ponto. Esse ponto aqui é o ponto 2, ou melhor, 0 e 2. Tá? 0 e 2. E eu te dei um vetor. Digamos que o meu vetor é o vetor 1 e 1. Aí eu quero a reta que passa por esse ponto e que é paralela a esse vetor. Tudo bem? Aí o que a gente está fazendo aqui, na verdade? No final das contas, a gente está achando uma reta aqui, ó. Essa reta aqui. O vetor, ele passa por essa reta. Ele é paralelo. O vetor ele é paralelo à reta. Paralelo. Eu podia até posicionar ele em cima da reta. Não teria problema. Mas as coordenadas dele fazem parte da reta? Não do pertence. Vetor? Não pertence à reta. Aí, por isso que eu não quero que vocês confundam. Essas coordenadas aqui, do vetor, é só para me dar a direção da reta. Mas não necessariamente elas vão estar na reta. Mas aí quando eu for colocar, for fazer, no caso, for representar, por exemplo, na equação paramétrica, ele vai me dar coordenadas. Essas coordenadas eu enxergo como um vetor, né? Entendi. Então, só que essa coordenada que ela me dá, quando eu for traçar um vetor, partindo da origem, esse vetor ele não vai estar mais paralelo à reta. Eu estou afirmando isso, ele não vai estar paralelo à reta, mas o ponto dele vai estar pertencido à reta. O ponto final dele, no caso, está pertencido à reta. Tá, entendi. Vamos lá. Quando você tem as equações paramétricas, esse valor final que você obtém não é mais as coordenadas de um vetor, é de um ponto. Porque não te esquece que aqui, ó, bem aqui, quando era um vetor, eu separei em 2 pontos. Ponto final mais ponto inicial. Então, o que está me dando essa expressão é um ponto. Tudo bem? É um ponto. Então, por exemplo, nesse caso aqui, qual seria a expressão aqui paramétrica? Seria x igual a 0 mais t. Y igual a 2 mais t. Tudo bem? Ó, coordenadas do vetor 1 e 1, do ponto 0 e 2. Para cada valor de t, por exemplo, faz t igual a 1. Você vai somar t igual a 1 aqui. Vai ficar 0 mais 1 é 1. 2 mais 1, 3. Aí digamos que você vai parar bem aqui, ó. Aí o que eu estou fazendo nesse caso? É pegando o vetor, colocando ele em cima da reta e achando um ponto. Quando eu multiplico, eu escolho outro valor para t, digamos que eu escolho t igual a 2. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse vetor, multiplicando por 2, ou seja, dobrando o tamanho dele, colocando aqui em cima e achando outro ponto. Está entendendo? Então, quando eu ponho esse vetor em cima da reta e multiplico ele por parâmetros, esse vetor vai aumentando ou diminuindo e muda o sentido dele. Isso vai preenchendo a reta toda. Mas no final, quando eu jogo aqui nessa fórmula, eu obtenho um pontinho. E esse pontinho vai preenchendo a reta inteira. Tá? Então, no final, por exemplo, eu obtive esse ponto. Isso não é um vetor, então não é saindo daqui e indo para cá. Poderia ser. Você poderia considerar, não tem problema nenhum. Inclusive, quando a gente for para a função vetorial, isso vai acontecer. Eu estou interpretando assim. Na verdade, mas pode. É como se ele estivesse assim, eu estivesse pegando um vetor e ele estivesse jogando ele para cá. Aí tem outro jogo para cá. Aí é como se eu estivesse fazendo infinitos vetores que vão estar formando o traçado da reta. Mas pode. É como se esse vetor que você está imaginando fosse, digamos, um lápis que está desenhando a reta. Mas esse vetor está sendo traçado. Isso, assim. Mas esse vetor não é paralelo ao vetor inicial. Como você bem observou. O que é paralelo é a reta. Esses novos vetores que estão aparecendo aqui não são paralelos ao vetor. É isso mesmo. É isso. Você pode enxergar dessa forma, não tem problema nenhum. Tá? Assim você pode enxergar, como eu falei, olhando só como se fosse um ponto final mesmo. Beleza? Obrigado. Obrigado, Paulo. Palmas para o Paulo também. Muito bem. Mais alguma pergunta? Não? Olha, eu perdi a conta aqui. Olha, nós temos uma pergunta. Olha, que você não quer vir aqui no microfone? Ó, aproveite que seus colegas tudo vieram aqui. Tá, então diga daí, vai. Olha, eu sinceramente, não é por mal, eu não estou ouvindo. Então, se você... Tá, então diga, vai. Sim, todo vetor tem uma reta suporte. Ok. Sim. É uma forma, assim, mais formal de a gente falar, de fato, né? Assim, quando eu digo que esse vetor U, ele é paralelo a essa reta aqui, formalmente falando, estou dizendo que a reta suporte dele é paralelo à reta aqui que eu estou considerando.
Mas sim, de fato é a reta suporte, se eu for ser mais criterioso, né, na hora de escrever. Tá? Mas a ideia é a mesma também. Assim, só uma forma de simplificar, a gente fala que é o vetor, mas na verdade é a reta suporte do vetor, que é para ela. Não, é porque no caso, o que o Paulo estava dizendo aqui? A ideia do Paulo era o seguinte: digamos que eu marquei outro ponto aqui. Digamos que eu joguei aqui um valor para t, sei lá, t igual a 1. Quando eu jogo t igual a 1 aqui, eu vou obter um novo ponto, que nesse caso é o ponto 1 e 3. Esse ponto está bem aqui, digamos, o ponto 1 e 3. Só que o Paulo não estava enxergando esse resultado como se fosse um ponto. Ele estava enxergando como se fosse um vetor, ou seja, um vetor que saísse da origem e parasse nesse ponto. Não tem problema você enxergar assim, a gente vai enxergar isso quando for ver funções vetoriais. E no final é como se esse vetorzinho aqui estivesse desenhando a reta, como se ele fosse um pincel, ou como se ele fosse, sei lá, uma caneta, um lápis, está desenhando a reta. Aí o que eu expliquei é que se eu for enxergar esses pontos aqui como novos vetores, esses novos vetores não são mais paralelos ao vetor diretor, e nem a reta. O que é paralelo à reta é só o vetor diretor. Esses outros que estão aparecendo já não são mais paralelos, porque nem a reta suporte deles são, né? Se eu fizer a reta suporte aqui, ó, já não é mais paralela, até eles se interceptam. Entendeu? Muito bem, Cleide. Palmas para a Cleide também pela pergunta dela, a segunda pergunta dela de hoje, muito bem. Olha, estou muito feliz, viu? Nunca estive tão feliz aqui com tantas perguntas que nós recebemos hoje aqui. É isso, vamos... Até me perdi, já acabou, né? Acho que já acabou essa parte da equação da reta. Tá, vamos aqui para o quadro, então. Vamos... Eu falei para o quadro, né? Para o slide, ó. Eu estou tão feliz que eu já estou até trocando aqui as palavras. Então, ó, hoje a nossa aula número 5. Já começamos a falar de equação da reta. A gente vai falar de equação do plano. Gente, isso aqui é só para a gente entender mais ou menos, né, o que é um vetor diretor. Então, se você tem aqui essa reta R, que é essa reta azul, você tem aqui 4 vetores. É claro, eu vou perguntar para vocês, gente, desses vetores, qual é o vetor diretor dessa reta aí? É o U, é o V, é o W, é o Z, qual é que é? É o U, né? Já que o U que é um vetor que seria paralelo à reta. Ou seja, o vetor U é o único que, se eu pudesse, ó, eu poderia colocar ele e ele ficaria inteiramente em cima da reta. Bom, tendo o vetor diretor e tendo um ponto, você obtém as equações da reta. A gente provou a equação vetorial, as equações paramétricas e as equações simétricas. Agora vamos resolver alguns exercícios. Então tá aqui, ó, trouxe 2 exercícios para a gente. Vamos resolver de um por um. Você também já pode resolver no seu caderno, tá? Vamos resolver, deixa eu resolver aqui mesmo, o terceiro quadro. Exercício 1. Nós temos esta equação aí, ó, x mais 3 sobre 2 igual a y menos 1 sobre 3 igual z menos 4 sobre menos 5. Ok. Aí o que ele pede? Escreva um conjunto de equações paramétricas para esta reta. Olha, interessante que agora eu nem precisaria dizer para vocês que isso é uma reta. Que você olhar para essa equação, tá, já sei, isso é uma reta. Acabou. Qual é essa equação aqui? São as equações simétricas, né? Só que ele quer as equações paramétricas. O que é que eu faço? Gente, olha, o nome já diz. Ele quer uma equação paramétrica, ou seja, ele quer que apareça um parâmetro. Esse parâmetro a gente está chamando de parâmetro t. Como é que você faz? A gente tinha uma equação paramétrica e a gente foi para a equação simétrica. Agora ele quer o inverso. Como é que nós podemos fazer? Basta eu acrescentar aqui o meu parâmetro. Ou seja, eu vou igualar todo mundo aqui, ó, a t. E agora eu vou fazer equação por equação. Eu faço essa fração igual a t. E vou isolar o x. Depois eu faço essa equação igual a t. Vou isolar o y. Depois eu faço essa equação igual a t e vou isolar o z. Acabou. Tá? Então vamos lá. Como é que vai ficar? Se eu pego esta fração e igualo com t, vai ficar x
igual 2 vezes t, vou colocar aqui, ó, 2 vezes t, e aqui, ó, se estava x mais 3, o 3 aparece agora negativo, então x igual a menos 3 mais 2t. Agora eu vou igualar aqui o y com t, então vai ficar y igual, vai ficar 3 vezes t, mais 3 vezes t. E esse menos 1 aqui vai aparecer positivo. Então vai ficar assim. Por último, z, igualando aqui, ó, menos 5 vezes t. Então, menos 5 vezes t. E o menos 4, ele vai aparecer do outro lado positivo. Pronto. Acabou. Acabou. Você já tem equação simétrica. Alguma pergunta? Tudo certinho até aqui? Então, agora você já sabe, né? Transformar de uma equação para outra. Tá, vamos para o segundo exercício, então. Segundo, ó, escreva a equação da reta S que passa pelos pontos. Aí ele me dá 2 pontos. Ele me dá o ponto A. O ponto A é o ponto 6, menos 3 e meio. Já o meu ponto B é o ponto 4, menos 1, 5 sobre 2. Aí, nesse caso, ele não diz qual equação ele quer, se é paramétrica, se é simétrica, não diz. Então, você pode escolher qualquer equação. Eu vou escolher a paramétrica nesse caso aqui. Tá, só que ó, nessa questão, ele não me dá o vetor diretor. Ele não me dá. Só que ele me dá pelo menos 2 pontos da reta. Se eu tenho 2 pontos da reta, eu consigo obter um vetor que seja paralelo à reta? Sim ou não? Consigo. Como é que eu faço? Basta eu pegar um ponto menos o outro. Concorda? Se eu fizer um ponto menos outro, eu estou pegando um vetor que sai, por exemplo, do ponto A até o ponto B. Ou vice-versa. Um vetor que sai do ponto B e vai até o ponto A. Então, se eu pegar, por exemplo, um vetor que sai de A e vai para B, como é que eu obtenho esse vetor que sai de A e vai para B? Basta eu pegar o meu ponto B e subtrair do ponto A, ou seja, ponto final menos ponto inicial. Isso aqui vai me dar. Agora vamos fazer a conta. 4 menos 6, isso em x. Aqui, menos 1, menos 3. Cuidado, ó, menos com menos vai dar mais. E aqui, 5 sobre 2, menos 1 sobre 2. Então, meu vetor AB vai ser um vetor assim, ó. 4 menos 6, menos 2. Aqui vai dar mais 3, menos 1 mais 3 vai dar 2 positivo. E aqui, gente, 5 sobre 2 menos 1 sobre 2 é 4 sobre 2. 4 sobre 2 é 2. Opa! Então, assim eu obtive um vetor diretor. Se eu tenho vetor diretor e eu tenho ponto, aliás, você pode até escolher qual ponto você vai usar aqui, você consegue obter a equação da reta. Bora obter as equações paramétricas da reta. Como é que eu vou fazer? Ó? Fazer assim, x igual, y igual, z igual. Gente, aqui ó, na primeira coluna, eu vou colocar as coordenadas de um ponto da reta. Quem é o ponto que está na reta? Eu tenho o ponto A e o ponto B. Qual vocês vão escolher? Tanto faz. Vou escolher o B agora. Vai ficar 4 em x, menos 1 em y, 5 sobre 2 em z. Aí agora, gente, eu vou somar aqui com os elementos, aqui com as coordenadas do meu vetor, que é menos 2, 2 e 2. No caso, menos 2, 2 e 2. Só que essas coordenadas do vetor, elas estão em cima de junto com um parâmetro, né? Então vai ficar menos 2t, mais 2t, mais 2t. Acabou. Essa é a equação paramétrica da minha reta. Como é que a gente enxerga isso, né? Bora aprender a usar o GeoGebra? Só para ver. Ah, professor, se eu não quisesse usar o GeoGebra, o que eu ia ter que fazer, gente? O que vocês acham? Sem usar o GeoGebra, você ia ter que marcar 2 pontos no espaço, 2 pontos que pertencem à reta. Você poderia até marcar, se você quisesse, o ponto A e o ponto B. Depois que você marcasse 2 pontos no espaço, como é que você faria a reta? Desenharia uma reta passando pelos 2. Acabou. É isso que você vai fazer. Aí no GeoGebra, né, a gente pode até confirmar isso daí. Então, vou colocar aqui no GeoGebra rapidamente. Aí aqui, gente, o que eu vou fazer?
eu vou colocar as equações paramétricas. Foi o que a gente colocou aí, ó. Então, eu vou abrir aqui um parêntese. Na primeira coordenada é 4 menos 2t, vírgula. Na segunda é menos 1 mais 2t. E na terceira é 5 sobre 2 mais 2t. Tá aqui, ó. Então, essa é a nossa reta. Bora ver se é verdade? Bora pegar o ponto A. Quem é o ponto A? É o ponto 6. Bora ver se está na reta mesmo. 6 menos 3,5. Ah, tá aqui. De fato, o ponto A está na reta. Bora ver se o ponto B também está, né? Bora ver se a gente acertou tudo. 4 menos 1. Opa, esqueci o parêntese. 4 menos 1, 5 sobre 2. Tá aqui, ó. Tá aqui o ponto B. E aí, se eu fizer um vetor saindo do ponto A e indo até o ponto B, bora mudar a cor dele aqui. Vermelho. Olha só. Nesse caso aqui, eu fiz o vetor diretor saindo do ponto A até o ponto B, né? Por isso que ele ficou em cima da reta. Mas olha as coordenadas dele aqui, ó. Menos 2, 2 e 2. Aí eu poderia jogar esse vetor na origem também, né? Ficaria vetor igual ao ponto menos 2, 2 e 2. Ó, tá aqui. Tá aqui o vetor. Aí a gente faria para achar uma reta paralela, né? Pegava esse ponto aqui, formou esse outro vetor, que também é paralelo a esse daqui, escolhe um ponto dele, e aí você consegue uma outra reta que é paralela a esse daqui, só que essa reta passa pela origem. Ou seja, basta você pegar um vetor, se você tem um vetor diretor, você tem um vetor diretor de infinitas retas no espaço. Não é verdade? Se você tem um vetor diretor, você tem um vetor diretor de infinitas retas no espaço. Então, para cada ponto diferente que você pegar no espaço, e você já tem um vetor diretor, você acha uma reta diferente paralela às outras retas que você já tinha achado. Muito bem. Então, vamos falar agora de equação do plano. E aí eu vou aqui para o quadro, depois a gente volta aqui para o slide. Ó, gente, gostei. Então, vocês já entenderam bastante coisa, né, de equação do plano. Ou de equação da reta, né? Agora a gente vai para a equação do plano. Gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. No caso da equação do plano, você vai precisar de uma informação a mais. Porque na equação da reta, você precisava de duas informações, não era isso? Era um ponto da reta e um vetor diretor da reta. No plano, só essas duas informações não vão ser suficientes. Porque, por exemplo, ó, pensa que você tem, pensa que você tem aqui, ó. Vamos dizer que esse giz aqui, ele é como se fosse um vetor diretor da minha reta, tá? Então está aqui o vetor diretor. Mas já que eu já coloquei o vetor em cima do ponto, então a reta suporte nesse caso aqui já é a minha reta que eu queria achar. Tudo bem? Ok. Mas agora eu quero achar a equação do plano. Será que por essa reta passa um único plano? O que vocês acham? Se eu tiver só uma reta aqui, ó, só uma reta, e eu quero achar um plano, por essa reta passa um único plano? Não. Por quê? Porque, ó, por essa reta aqui poderia passar um plano horizontal, que ia pegar essa reta, poderia passar um plano vertical, que ia passar por essa reta, poderia passar um plano inclinado, que ia passar por essa reta. Então, só um vetor e só um ponto não é suficiente. Então, para a equação do plano, eu vou usar um ponto e dois vetores diretores, tá? Dois vetores. Então, digamos que o nosso plano já é aqui o quadro, tá? O quadro aqui já é o meu plano, e eu vou escrever aqui, vou desenhar dois vetores que estão nesse meu plano e um ponto. Aí, como o vetor eu posso posicionar onde eu quiser, eu já vou posicionar eles estrategicamente. Então, eu vou colocar assim, ó. Vou colocar bem aqui o ponto P0. O ponto P0 ele é conhecido, né? Então, ele é x0, y0, z0. Tá aqui. Aí, gente, eu vou colocar um vetor aqui, que eu vou chamar de vetor A.
colocar as coordenadas aqui embaixo. Mas é o vetor A aqui. E aqui eu vou colocar outro vetor, que eu vou chamar de vetor B. Tá? Então, esses dois vetores são paralelos ao plano. São vetores diretores do plano que eu quero achar. Aí eu já posicionei eles aqui em cima do meu ponto, que é um ponto que faz parte do plano. Esse vetor A, ele vai ter coordenadas conhecidas, que nesse caso eu vou chamar de A1, A2, A3. Já o meu vetor B vai ter coordenadas que eu vou chamar de B1, B2 e B3. Está aqui. Ok. Tudo isso eu conheço as coordenadas. A ideia agora é achar uma expressão que me dá qualquer ponto desse plano. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, eu já estou dizendo que o meu quadro é o meu plano, né? Então eu vou pegar um ponto qualquer aqui do quadro. Digamos que eu pegue esse daqui, ó. Isso aqui é um ponto P. Ele tem coordenadas x, y e z. Aí eu quero uma expressão para esse meu ponto P. Olha o que eu vou fazer, gente. Eu vou primeiro desenhar um paralelogramo aqui, ó, dessa forma. Dessa forma aqui. E aqui, ó, como é que eu estou desenhando um paralelogramo? Eu estou projetando paralelamente ao meu vetor A e aqui em cima paralelamente ao meu vetor B. Isso vai me dar um paralelogramo. Tudo bem até aqui? Só que olha só, gente. Esse vetor A, olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Esse vetor A, o tamanho dele coincide com o tamanho do lado do meu paralelogramo? Não coincide, né? Pode perceber. Esse vetor aqui, ele é menor que o lado do meu paralelogramo. Só que nesse caso, eu posso aumentar o vetor. Como é que você aumenta um tamanho de um vetor? Quando você multiplica ele por uma constante, por um escalar positivo maior que 1. Aí você consegue aumentar. Então, digamos que eu vou multiplicar esse meu vetor A por uma constante, que eu vou chamar de alfa, de modo que, quando eu multiplicar por alfa, vai ficar exatamente o lado do meu paralelogramo. O mesmo eu vou fazer com B, só que no caso eu quero que o B diminua, para poder coincidir com o lado. Mas não tem problema, basta você pegar um vetor e multiplicar por um parâmetro entre 0 e 1, por exemplo, que aí você está diminuindo o tamanho do vetor, pode perceber. Então, se eu multiplicar esse B por um escalar, entre 0 e 1, eu consigo diminuir ele até que eu consiga deixar ele bem aqui. Aí esse novo vetor vai ser um vetor beta vezes B. Tudo bem, gente? Tudo bem até aqui? Tá. Aí olha só. Perceba agora que esse novo vetor aqui, que é o alfa vezes A, e esse vetor aqui, que é o beta vezes B, agora sim, eles são os lados do meu paralelogramo. Então, pela regra do paralelogramo, eu poderia desenhar um novo vetor, que sai aqui do ponto P0 e chega no ponto P. Esse novo vetor aqui, que sai de P0 e vai para P, é o meu vetor que eu vou chamar de P0P. Vou colocar bem aqui em cima, P0P. Tá? Então, esse vetor aqui, que sai de P0 e vai até P, é o meu vetor P0P. Vocês concordam comigo que esse vetor P0P, ele nada mais é do que a soma desse vetor alfa A mais o vetor beta B? Sim ou não? Sim, né? Pela regra do paralelogramo, quando você vai somar dois vetores. Pode perceber. Esse vetor que vai de P0 a P, ele é a soma desse vetor alfa A mais esse vetor beta B. Então, olha só o que eu vou escrever aqui. Eu vou escrever o seguinte. Que o meu vetor P0P, ele é igual à soma desses dois vetores. Então, ele é alfa A mais beta B. Só que para eu obter esse vetor P0P, o que eu faço? Eu faço P menos P0. Então, P menos P0 é igual a alfa A mais beta B. Isolando o P, já que eu conheço P0, então P vai ser igual a P0 mais alfa A mais beta B. E aqui, ó, já obtenho
a minha primeira equação para o plano. Essa equação eu vou chamar de equação vetorial. Tá? Então, aqui, ó. Equação vetorial, só que agora é não mais da reta do plano. Como é que você sabe a diferença, se é da reta ou do plano? Basta você olhar aqui para os vetores. Se você tiver 2 parâmetros, é porque é um plano. Se tiver só um, é porque é uma reta. Tá? Então é assim que você vai identificar. Aí você já sabe, né? A partir da equação vetorial, eu vou obter as minhas equações paramétricas. Você mesmo conseguiria fazer isso, né? Porque você já entendeu como é que chega lá. Mas a gente vai fazer aqui porque, né, a gente tem que ser didático, tem que mostrar o que a gente está fazendo. Então, ó, você já sabe que a partir daí, gente, eu só vou escrever quem é o P, é o x, y, z, quem é o P0, enfim, você já sabe. Então, quem é o P? É o vetor x, y, z, igual. Quem é o P0? É o vetor x0, y0, z0. É o ponto x0, y0, z0. Mais alfa vezes. Quem é o vetor A? Eu estou chamando de A1, A2, A3. Mais beta vezes o meu vetor B, que eu estou chamando de B1, B2, B3. Quando eu igualar os dois lados, eu vou obter de novo 3 equações. Aí como é que vai ficar as 3 equações agora? Vai ficar assim. X igual a x0 mais alfa vezes A1 mais beta vezes B1. Y igual a y0 mais alfa A2 mais beta B2. Z igual a Z0 mais alfa A3 mais beta B3. Essas equações aqui que vocês estão vendo são as equações paramétricas do plano. Então, vou escrever aqui, ó, equações paramétricas, só que agora é do plano. Aí vocês estão vendo que a ideia é a mesma, né? Mesma do que a gente fez ainda agora. Gente, daqui eu não vou fazer as equações simétricas. Sabe por quê? Porque lá na equação da reta, como é que a gente obteve a equação simétrica? A gente não teve que isolar o parâmetro? Pois é, para poder sumir com o parâmetro? Pois é. Só que aqui eu tenho 2 parâmetros, alfa e beta. Então a gente não vai conseguir sumir com os 2. Então a gente não tem nesse caso aí, a gente não vai fazer equações simétricas. Porém, a gente ainda vai obter uma outra equação, mas por enquanto a gente já obteve a equação vetorial, a gente já obteve também as equações paramétricas para o plano. Agora, existe uma terceira equação. E essa equação, na verdade, acho que é a mais importante de todas elas para o plano, tá, gente? Então, vou fazer aqui no terceiro quadro. Mas pelo menos você já sabe chegar na equação paramétrica e na equação vetorial. Falta ainda uma equação, que eu vou chamar de equação geral do plano. Equação geral do plano. Vou até escrever aqui no último quadro. Estou escrevendo uma em cada quadro. Equação geral do plano. Olha só. Vamos dizer que você quer a equação do plano. Eu te dou um ponto desse plano e eu te dou um vetor. Só que esse vetor ele não é diretor ao plano. Não é. Então, ó, vamos supor que você tem aqui um plano. Aí eu vou te dar um ponto do plano. Vamos dizer que é esse pontinho bem aqui. Vou chamar ele de P0. Aí você já sabe, né? P0 tem coordenadas x0, y0, z0. Só que olha só, gente, digamos que na hora que eu for te dar um vetor, eu não te dou nenhum vetor paralelo ao plano, nenhum vetor diretor. Eu te dou um vetor normal ao plano. O que é um vetor normal a um plano? É um vetor que forma um ângulo de 90 graus com o plano. Então, ó, bem aqui, eu te dei um vetor que eu vou chamar de vetor N. Só que esse vetor N, a única coisa que eu digo é que ele é um vetor perpendicular ao plano. Vetor normal, como a gente chama formalmente. Tá? Esse vetor N aqui, eu sei as coordenadas dele também. É um vetor que tem coordenadas A, B e C. Aí você vai dizer assim, professor, mas o que me adianta o senhor me dar um vetor
que não é um vetor paralelo ao plano? Não adianta nada. E mais, eu preciso de 2 vetores que sejam paralelos ao plano. E o senhor só me deu um que nem paralelo é. Mas calma, não se desespere. Porque nesse caso aqui é a melhor coisa que você pode ter, sabia? Então, existe uma forma de você obter a equação do plano apenas com 2 informações. Mas quais são essas 2? Primeira, um ponto do plano. E segunda, um vetor sem ser o diretor, vetor normal ao plano. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai achar a equação do plano só com essas 2 informações. Como é que eu vou fazer isso? Bom, mais uma vez, eu vou considerar um ponto qualquer desse plano. Então vamos dizer que eu considero esse ponto bem aqui, ó. Ponto P. Se eu tenho 2 pontos de um plano, e o ponto P, claro, é um ponto geral aqui, x, y, z. Se eu tenho 2 pontos, eu consigo obter um vetor, saindo de P0 e chegando em P. Então é isso que eu vou fazer, ó. Obtenho um vetor que sai de P0 e chega em P. Esse é o vetor P0P. Ok. Gente, só que qual é a relação entre esse vetor P0P e o meu vetor normal? Isso, o ângulo entre eles também é 90 graus. Já que o vetor é normal ao plano, já que esse novo vetor é paralelo ao plano, então o ângulo entre eles também vai ser 90 graus. Então, entre esses 2 vetores, eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, eu posso afirmar que esse meu vetor P0P, ele pode até não ser paralelo àquele outro vetor, mas ele é perpendicular ao vetor normal. Gente, se ele é perpendicular, qual é a condição lá do produto interno? O produto interno é igual a 0, aula passada, né? Então, se isso aqui acontece, então é porque quando você calcular o produto interno de P0P com a normal, isso vai dar 0. Quem são as coordenadas de P0P? É o vetor x menos x0, y menos y0, né, já que é o ponto final menos o ponto inicial, z menos z0. Produto escalar com vetor normal. Vetor normal é o vetor A, B, C. Isso aqui tem que dar 0. Então, eu vou calcular o produto interno aqui. Vai ficar x menos x0 vezes A. Então, x menos x0 vezes A. Mais essa expressão aqui vezes B. Então, y menos y0 vezes B, mais, agora a última, z menos z0 vezes C. Isso tem que dar 0. Pronto, isso aqui já me deu uma equação, só vou melhorar um pouquinho mais ela. Então, ó, vou escrever ela assim, vou distribuir AX, aí eu vou distribuir aqui, ó, BY, vou distribuir aqui, ó, CZ. E os outros, professor? Os outros eu vou jogar para o outro lado, o segundo membro. Então, o menos AX0 vai aparecer aqui como positivo, AX0. Mais, aqui o menos Y0B vai aparecer BY0 positivo. E aqui, por último, C0. Só que, gente, esse segundo membro aqui, todinho, ele é uma constante, sim ou não? É porque A, B e C eu conheço. X0, Y0, Z0 eu também conheço. Então, eu vou chamar de D. Então, no final vai ficar assim. Vai ficar AX mais BY mais CZ. Gente, olha só, presta atenção. Eu acabei de expressar um plano usando uma única equação. Única. Porque, ó, se a gente for pensar desde lá da reta, quando a gente pega a equação da reta paramétrica, são quantas equações? 3 equações. Aí tu vai para a equação simétrica. Aí tu vai ter lá também, par a par, né, 3 equações. 3 porque tu pode relacionar o x com y, depois, enfim. Aqui não. Aqui eu obtive as paramétricas, só que eu consegui também, nesse caso, obter uma única equação para o plano. Uma única expressão. Isso daí eu chamo de equação geral do plano. Agora que você sabe disso, ó, quando eu te der uma equação assim, 3x menos y mais z igual a 2. Isso aqui, na sua cabeça, já vai ser o quê? Um plano. Já vai ser um plano. Vocês conseguem me dizer, para esse plano aqui, um vetor diretor, diretor não, né? Um vetor normal a ele? Um vetor normal seria 3 menos 1 e 1, que são aqui os coeficientes do x, y e z. Vocês conseguem me dizer
um ponto desse plano aqui, aí você vai dizer, professor, mas aí eu vou ter que fazer toda essa continha aqui? Não, gente. Para você obter um ponto desse plano, basta você pensar num ponto que satisfaz a equação. Aí sabe o que você pode fazer? O que o colega está fazendo já. Joga valores. Joga x igual a 0, y igual a 0. E depois você vê qual tem que ser o valor do z. Se x for igual a 0, y for igual a 0, vai ficar z igual a 2. O que significa que o ponto 0, 0, 2 faz parte desse plano. Deu para entender? Qualquer ponto que satisfaz essa equação faz parte do plano. Então, isso é uma forma de você achar pontos em um plano. Beleza. Então, acho que a gente encerra essa parte de demonstrações, né? E vamos aqui para o slide que a gente vai resolver alguns exercícios nesse finalzinho de aula. Então, olha só, no caso da equação do plano, nós já mostramos aí a equação vetorial do plano, as equações paramétricas do plano. Já achamos aqui a equação geral do plano, que acontece quando você tem um vetor normal e você tem um ponto do plano. E agora, vamos resolver, né, 2 exercícios e depois a gente vai encerrar a nossa aula depois de resolver esses 2. Claro que você já vai também resolvendo e se antecipando no seu caderno, né? Antes da gente fazer aqui, você já está fazendo no seu caderno. Então, deixa eu escrever aqui. Tá, aí escreva as equações paramétricas do plano que passa pelos pontos. Aí ele me dá 3 pontos. Ponto A igual 1, 3 e 4. Ponto B é o ponto menos 1, 0 e menos 3. Já o meu ponto C é o ponto 2, 5 e 1. Aí você vai dizer, e agora? Ele me deu 3 pontos, mas não me deu nenhum vetor diretor. Mas calma, né? Se você tem 3 pontos do plano, você consegue obter vetores? Consegue. Então tá aqui, ó. Esses 3 pontos fazem parte do plano. O plano corta esses 3 pontos. Então, se você pegar, por exemplo, um vetor que sai do ponto A e vai para o ponto B, esse vetor ele é paralelo ao plano. A mesma coisa se você pegar o vetor que sai de B e vai para o ponto C. Enfim. Então, você que vai decidir agora, né? Você que vai decidir quais vetores você vai formar aqui. Então, no meu caso, por exemplo, eu vou fazer o vetor que sai de B e vai para A. Então, ó, primeira coisa, eu vou fazer o vetor que sai do meu ponto B e vai para o ponto A. Então, esse vetor, gente, vai ser, ó, o ponto A é o ponto final, né? Então, vai ficar 1 menos menos 1, 1 menos menos 1. Aqui, 3 menos 0, 3 menos 0. E aqui, ó, 4 menos menos 3, 4 menos menos 3. Aqui, gente, vai ficar mais, 1 mais 1 é 2. Aqui, 3 menos 0 é 3. E aqui vai ficar mais também, 4 mais 3 é 7. Tá aqui. Já achei um vetor, só que um vetor diretor não é suficiente, vou precisar de mais um vetor diretor. Então, posso escolher. Posso sair de A e ir para C, tanto faz. Agora eu vou sair de B e ir para C. Então, eu saio do ponto B e vou parar em C. Então, nesse caso, eu vou fazer o ponto C é o ponto final. Então, vai ficar 2 menos menos 1. 2 menos menos 1. Ah, professor, não gostei, que tem muito jogo de sinal aqui. Poderia fazer de C até B? Poderia, não tem problema nenhum. Então, está aqui 2 menos menos 1. Aqui, 5 menos 0. 5 menos 0. E aqui, 1 menos menos 3. Isso aqui vai dar igual. Aqui vai dar mais, né? 2 mais 1 é 3. 5 menos 0 é 5. Aí aqui vai dar mais. 1 mais 3, 4. Pronto. Está aqui. Agora eu tenho 2 vetores. Vetores diretores da reta.
E eu tenho 3 pontos, posso escolher qualquer um deles aí para eu fazer as equações. Ele não pediu, ou ele pediu. Não, bora voltar lá para o slide só para eu ver se ele pediu ou não. Ah tá, ele quer as equações paramétricas. Ok, vamos voltar para cá. Então, gente, vamos lá. Eu já sei que as equações paramétricas vão ser x igual, y igual, z igual. Na primeira coluna, eu vou colocar um ponto da reta. Que ponto vai ser esse? Vai ser esse daqui, 2, 3, 7? Não, né? Porque isso aqui não é... Isso aqui são as coordenadas do vetor diretor. Então, eu posso usar isso aqui? Não. Posso usar isso aqui? Não. Mas você pode usar qualquer um desses 3 aqui, ó. Você escolhe A, B, C, faz. Vou colocar o C logo, ó. 2, 5 e 1. Então, vou escrever aqui, ó. 2, 5 e 1. Aqui. Aí, agora, eu vou somar ou subtrair, né? Vou colocar uma soma primeiro. Aí, aqui, eu vou colocar as coordenadas do vetor, de um dos vetores, multiplicando com alfa, que é um parâmetro. Então, aqui, ó, vou escolher esse vetor aqui para começar. Vai ficar 2 vezes alfa, 2 vezes alfa, 3 vezes alfa, 7 vezes alfa. Depois, eu vou somar com as coordenadas do outro vetor, do terceiro vetor. Então, vai ficar 3 vezes beta, que é o segundo parâmetro, 5 vezes beta, 4 vezes beta. E acabou. Essas aqui são as equações paramétricas para esse plano. Tudo bem? Bora ver no GeoGebra como é que fica? Vamos lá. Olha só, o GeoGebra, ele já tem até uma função aqui. Deixa eu... Vou recarregar a página. Vamos para o 3D. Olha, gente, o GeoGebra ele já tem uma função aqui. Que é, opa, temos uma pergunta, diga. Boa pergunta, qual é o seu nome? Jean. Olha, o Jean perguntou, por que não tem o vetor diretor AC? Jean, porque assim, quando a gente vai fazer a equação do plano, a gente só precisa de 2 vetores diretores. Mas você poderia, sim, a gente poderia fazer o vetor AC, poderia fazer o vetor CA ou CB. Então, a gente tem outros vetores diretores que a gente poderia ter usado aqui. A gente só não usou porque bastavam 2 para mim. Tendo 2, eu consigo a minha equação do plano. Tá bom? É só por isso mesmo. Mas... só que nesse caso... Entendi? Boa pergunta também, Jean. Ele está perguntando, professor, mas nesse caso não aparecia uma terceira variável aqui? Não. Por que não? Pela demonstração. Lembra que na demonstração eu só usei 2 vetores diretores. Acabou. Então, mesmo que eu colocasse mais um terceiro vetor aqui, o terceiro não entraria aqui na minha equação. Porque da feita que colocar aqui já é uma outra coisa. Não é o que a gente estava demonstrando. Então, para a demonstração mesmo, você precisa de 2. Bem, é que nem na equação da reta. Eu poderia obter 5 vetores diretores, 6, 7, 10, mas na hora que eu fosse aplicar na fórmula, eu teria que usar apenas um. Eu teria que escolher. Tá? Só o Paulo primeiro e depois o Marcos, né? Eduardo, desculpa, Eduardo. Vai, Paulo. Sim, são paralelos. Ok. Estou entendendo o que você está falando. Você está falando assim, cada um desses vetores é paralelo ao plano. Então, se eu fizer um plano passando por eles, esse plano vai ser paralelo ao plano inicial. Ok. E se eu fizer o AC, também vai ser um vetor diretor. E se eu somar os 3 vetores e obter uma força resultante, sim, eles vão continuar no mesmo plano. Sim, o vetor resultante também vai ser paralelo ao plano inicial. Entende? Mas de qualquer forma... Boa pergunta, Paulo. Boa pergunta. Diga, Eduardo. Não, mas assim, eu entendi o que você está falando, mas a gente está considerando que está no espaço mesmo. Tipo, imagina que você está no espaço, né? Vou pegar aqui, por exemplo. Uhum. Entendi, estou entendendo.
Não, estou entendendo que você... Ó, eu só repeti para a turma entender, né? Ó, a ideia do Paulo foi eu pegar 3 vetores diretores, no caso faria aqui o AC, faria o vetor resultante dos 3. O vetor resultante ainda seria, né, um vetor, digamos, paralelo. Ah, já sei qual é a resposta para ti, Paulo. Eu ainda vou pensar aqui, mas já sei a tua resposta. Tá, vou explicar, pessoal. Qual é a ideia do Paulo? Eu pego 3 vetores, somo os 3, isso vai me dar um vetor resultante. Aí a pergunta dele é, professor, só com esse vetor resultante e um ponto, já não seria suficiente ali? Aí sumiria um parâmetro, ia ficar só o alfa. Não é isso? Só que olha só, se tu pegar o vetor resultante, imagina aqui, ó, sei lá, tu tem aqui o vetor BA, tu tem aqui o vetor BC e tu tem aqui o, sei lá, o outro vetor. Deixa eu colocar logo eles em ordem aqui. Outro vetor aqui e outro vetor aqui. Tá aqui, tu tem 3 vetores. Ok? Eles estão no mesmo plano. Então, o resultante deles também vai estar no mesmo plano. Tá? Resultante. Só que na hora que tu pega e considera só o vetor resultante aqui e ignora o beta, tu não vai conseguir todos os pontos do plano. Tu vai conseguir só o ponto inicial e os pontos que estão em cima desse vetor resultante aqui. Tu precisa de um segundo vetor para tu formar o plano. Porque se tu tiver só um vetor, tu está restrito a essa direção aqui. Agora, quando tu tem 2, tu consegue abrir para o plano todo. Tá? É por conta disso. Tá, aí agora o Eduardo, o que ele falou? Que na visão, né? Como a gente estava fazendo? Na reta, você tinha um único vetor diretor. Né? A reta unidimensional. No plano, você tem 2 vetores diretores. Aí você já consegue o bidimensional. Então, teoricamente, sim. Se a gente fosse avançar mais um pouquinho, 3 vetores diretores ia ser algo na 4ª dimensão. Aí, sim, x menos... só que no caso da esfera, é porque normalmente a gente fala de parâmetros, né, quando é uma equação linear, né, quando tem algo assim... Mas, de certa forma, a equação da esfera teria 2 elementos. Né? Cada elemento teria 3 coordenadas, que seria o raio, né? Se bem que o raio é escalar, mas ela teria o centro dela. Aí o centro já teria 3 coordenadas. Então, de certa forma, sim. Se a gente fosse avançando, a gente ia para outros espaços. É isso mesmo. Muito bem, gente. Obrigado, viu? Obrigado, Paulo. Obrigado, Eduardo. É isso mesmo. Tá, então deu para entender, né? Como é que... Ok. Vamos para a última questão de hoje. Ah, não. Eu ia mostrar no GeoGebra, né? Tá, deixa eu voltar aqui. Bora aqui pro GeoGebra. Bom que a gente tem muito tempo hoje. Eu gostei, ó, tá vendo? Vocês fizeram tantas perguntas e mesmo assim sobrou tempo. Então vocês podem fazer perguntas à vontade, que em nada tipo, atropelou a aula. A aula ficou inteirinha aqui. Tá, bora voltar para cá. Ó. Aqui no GeoGebra já tem um comando, que é o comando plano. Então tá aqui, ó, plano. Aí aqui o que ele vai me pedir? Ele vai me pedir 3 pontos do plano. 3, que eu já tenho os 3, né? Então vamos lá, eu não consigo enxergar daqui, a gente vai poder colocar... Me digam aí o primeiro ponto, ponto A. 3, 4, 5? Ah, não, peraí, não entendi. 1, 3, 4, tá. Ah, tá ali, ó, estamos por exemplo. Obrigado, gente. 1, 3, 4. 1, 3, 4. Aí o segundo ponto, menos 1, 0 e menos 3. Menos 1, 0 e menos 3. E o último ponto é o 2, 5, 1. 2, 5, 1. Tá aqui, ó. Então, esse é o nosso plano. É claro que se eu colocasse aqui todos os pontos, né? Vou colocar de novo. O A é igual a 1, 3, 4. Tá aqui o ponto A. O B igual a menos 1, 0 e menos 3. Tá ali o B lá embaixo. O C é o ponto 2, já esqueci. 2 o que está ali? 2, 5, 1. Obrigado, gente. 2, 5, 1. Está aqui, ó. Está aqui. Ó, perceba que os 3 pontos, eles de fato estão no plano. Aí quando a gente desenhou o vetor, a gente pegou o vetor saindo de B e indo para A. Depois a gente pegou o vetor saindo de B e indo para C. Aí perceba, ó, que esses 2 vetores, eles também, ó, estão inteiramente no plano. Se eu colocar eles dentro do plano, ele está inteirinho no plano. Tá aqui, ó.
Tá? Então foi isso que a gente fez. Opa, outra pergunta, diga. Tá, vamos lá. Você está perguntando aqui se o D seria... Olha, na verdade o D... Porque assim, o A, B e o C são as coordenadas do vetor. Correto? O D, ele seria o produto escalar das coordenadas do plano com um ponto do plano. É isso que é o D. Tá? Então o D ele já não é mais tão direto assim. Tipo, não vai dizer, o D é 2. Então 2 é... Não. Porque o D é essa combinação aqui. Então não necessariamente. É por isso que, o que a gente faz numa equação do plano geral? A gente pega logo aqui os pontos A, B e C, que é do vetor diretor, e depois, para achar um ponto, a gente só joga valores. X igual a 0, Z igual a 0, aí acha o Y. Né? E vai jogando valores, aí você vai achando pontos. Tudo bem? É isso mesmo, gostei. Então, gente, vamos lá. Última questão de hoje. Exercício 2. Né? Eu sei que, infelizmente, nossa aula está acabando, né? Porque eu sei que depende de você, a gente ficaria aqui mais 1, 2, 3 horas tranquilamente, né? Ninguém está com fome nem nada, né? Ninguém está com sono nem nada. Mas vamos lá para o segundo exercício. Vamos ter que acabar a aula, infelizmente, né? Para tristeza de todos. Exercício 2. Olha só, nesse caso aí, ele me dá um ponto, que eu vou chamar de P0, 4, 0 e menos 3, e ele me dá um vetor normal. Olha que legal, ele me dá um vetor normal, que é igual a... deixa eu colocar como ele colocou aí. J mais 2K. Então, gente, vamos lá. Já tem as informações, ele quer a equação geral do plano. O que eu faço nesse caso? Vamos lá. Primeira coisa, me digam aqui quem são as coordenadas desse vetor normal. É 0 em x, 1 em y, 2 em z. Ok. Então, na hora que eu vou jogar na equação geral do plano, lembra qual é a equação geral? É ax mais by mais cz. Que é igual, aí, em vez de eu colocar o D, você pode colocar AX0 mais BY0 mais CZ0. Quem é o A, B e C? Está aqui, né? 0, 1 e 2. Então, aqui vai ficar 0. Então, já que vai ficar 0, vai ficar 0 vezes X mais 1 vezes Y mais 2 vezes Z. E aqui vai ficar 0 vezes 4. 0 vezes 4, 1 vezes 0, 1 vezes 0, mais 2 vezes menos 3. Então, já vai ser que vai ficar menos 2 vezes 3. 0 vezes x é 0, né? Aqui 1 vezes y é só y, então vai ficar y mais 2z. Aqui vai zerar, que vai ficar menos 6. Então, essa é a resposta. Olha assim, só que assim, eu gostaria que, pelo menos na equação geral do plano, você nem decorasse fórmula, porque a equação geral ela é bem fácil de você demonstrar. Né? Porque lembra, você tem um ponto, você tem um vetor normal. Aí você faz um vetor P0P, que é o vetor P0P. Aí faz x menos 4, y menos 0, z menos 3. Então vai ficar z mais 3. Aí você só lembra que esse vetor aqui tem que ser perpendicular a esse, ortogonal a esse. Então vai ficar x menos 4, y, z mais 3, produto interno, produto escalar com 0, 1 e 2, tem que ser igual a 0. Aí você vai ver que vai ser tão fácil quanto ali, né? Aqui, ó, x menos 4 vezes 0 já vai zerar, zerou. Y vezes 1, y. Aqui, z mais 3 vezes 2, fica 2 vezes z mais 3, igual a 0. Ficou simples também. Aí só multiplica, vai ficar y mais 2z. 2 vezes 3 é 6, positivo. Quando aparece no outro lado, negativo. Acabou. Simples também, né? Então, mas antes, lembrar de onde vem a demonstração, pelo menos nesse caso, né? E você consegue chegar tranquilamente na equação geral. Bom, então, só olhando, jogando aqui no GeoGebra. Colocando aqui, gente, no GeoGebra,
Deixa eu recarregar aqui a página. Só para voltar para a folha 3D. Aí, ó, se você colocar aqui a nossa equação, que é y mais 2z igual a menos 6, tá aqui, ó. Você obtém um plano. Gente, o que é interessante, não, porque perceba que no caso da equação do plano, você tem x, y e z, nenhum ao quadrado, nenhum, tudo do primeiro grau. Repara no expoente deles, né? Lá no R2, quando você tinha x e y, tudo do primeiro grau, você tinha uma reta. No R3, se você tem x, y e z, tudo de um grau só no expoente, você sempre vai ter um plano. Então, qualquer equação que a gente jogar aqui, ó, colocando x, y e z é elevado a 1, por exemplo, 4x menos 2y mais 5z igual a 2. Está aqui, ó. Então, eu sempre vou obter planos. Ou seja, se você tem um polinômio do primeiro grau aí, né, para x, y, z, você vai obter um plano. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Tá. Tá, então só tenho um aviso para vocês, tá, da nossa equipe aqui. Caso alguém ainda esteja com dificuldade de acessar o Moodle, não conseguir, não tenha acesso, procure a nossa equipe, nós estamos aqui, né, pode procurar. Ou também, eu estou em casa agora, estou acompanhando online. Mande um e-mail, projetonewton.fpa@gmail.com, mas nos avise que isso está acontecendo, tá bom? Então é isso, até quarta-feira, obrigado pela presença, obrigado pelas perguntas de hoje também. Até mais.